menor do Funchal. Quando tiverem fartos de mover, digam que eu acelero, que há vezes 10 minutos e vamos todos embora. São tudo imagens aqui com cedros, no Porto Delgado. São tudo imagens dos anos 60. Muitas dessas fotografias foram imagens que eu adquiri em 1985, quando o governo, em boa hora, decidiu acabar com a CTM, que foi sucessora da Zelândia, portanto, 64, e eu tive a oportunidade de comprar o arquivo deles. Portanto, eu tenho caixas e caixas com negativos, com fotografias, slides. Isto eram tudo coisas feitas pelos postreiros por encomenda da Insulana. E, portanto, havia nos arquivos da Insulana e hoje esse arquivo está em casa do Luís Miguel. Isto é, este pequeno, não sei se ainda existe, creio que não, ou se existir, está afiliado de prémios. Mas era uma área de grande interesse turístico na época. E reparem, o pormenor, atracado na Pontinha, temos dois navios magníficos novos, o Príncipe Perfeito e o Funchal. Esta viagem em que os dois navios, isto é 1960, logo no início de 62, o Funchal e o Príncipe Perfeito saíram de Lisboa exatamente à mesma hora, éramos rumo ao Funchal. E picaram-se, portanto, vieram uma viagem toda em corrida a ver qual é que passava a mesma velocidade, a ver qual é que passava à frente, e não conseguiram passar à frente do outro. Só que quando no dia seguinte o Funchal, o Príncipe Perfeito atracou ali na cabeça do modo, o Funchal já estava atracado. O Funchal atracou uma hora antes. O que é que aconteceu? Como o comandante viu passar a vida a vir para o Funchal, conhecia isto na palma das mãos, chegava ali à Ponte Solonense e fazia uma regada de minha sempre encostado à costa, e portanto metia logo pelo do Garajal e atracava rapidamente. O Presidente Perfeito não, o comandante era o comandante Silva Barreiros, não era tão afoito, tinha medo de perder o navio, e portanto vinha por fora, com todos os cuidados, e foi assim que o Funchal ganhou. Isto tem conta esta história, foi na altura imediata do navio, que hoje é um armador, o comandante José António Vicente, imediato do Funchal dos Conjuntos. Queríamos outra fotografia com os dois navios atracados na pontinha. E isto é um outro aspecto importante da vida do Funchal, que é a atividade de cruzeiros. O Funchal foi concebido logo de início, além das viagens para as ilhas, também para fazer cruzeiros. Ele foi concebido de raiz para operar também no Mediterrâneo e nas Caraíbas como navio de turismo, no caso de ser necessário. E logo a 30 de dezembro de 1961, saiu de Lisboa no primeiro cruzeiro da sua história. Foi uma viagem de fim de ano ao Funchal, que fez praticamente sempre desde na primeira década. E que o vemos, reparem na iluminação de gala, não só tem a grinalda como os senhores, como tem a proa e a popa iluminada, toda a borda, o mastro, de facto um requinte, uma coisa que não se vê hoje. Enfim, isto é o Cais da Cidade, como vêem, ainda não havia o aterro. Portanto, o Funchal era de facto um espanto do navio. E para a época era um luxo, foi um salto tremendo para um programa. Estes programas eram muito básicos, na altura era uma folhinha impressa às cores, tudo muito fraquinho. Isto é o projeto de 1963, mas era um sucesso. Havia normalmente mais que um navio português a vir aqui ao fim de ano. Inclusive houve um ano em que se venderam mais bilhetes do que os navios tinham lotação, e eu fui logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Foi um ano em que vieram cerca de Pinto e Niassa, fazer o Niassa antiga em Novo Porto, fazer o projeto de fim de ano, e houve cenas de pancadaria no caso da Rocha, porque a polícia não deixou embarcar passageiros dessas lotações, as pessoas ficaram revoltadas, tinham comprado o seu bilhete de fim de ano na Madeira e não tiveram que ficar em casa. Eu acho que também ficaram furiosos, mas aconteceu. Acho que não havia computadores ainda, portanto alguém se enganou na coordenação das vendas dos bilhetes. Aqui vemos um outro fim de ano, da década de 60, e reparem, 4 paquetes, os dois mais modernos são portugueses. Os mais modernos entre os cruzeiros mais bonitos, o Santa Maria e o Funchal. O Anos era um navio já muito antigo, 1939, e o Hanseatic, ainda mais antigo, era 1930, era o antigo Empress of Japan e depois Empress of Scotland. E reparem, navios novos e modernos eram mesmo os portugueses, o Funchal e o Santa Maria. Eu não sou, eu primo pela máxima isenção
espero que vocês compreendam. Não sou nada. Em que ano é que foi este fim do ano? É uma questão de se ver, mas é meados dos anos 60. O Hanseatic acabou em 65, 66, 64 talvez. E o fim do ano a bordo do Hanseatic. É verdade. O Funchal, quando foi construído, era um navio muito com o design de interiores escandinavo, este reparo nas espécies de mobiliário, todas a decoração, uma grande simplicidade e qualidade. Os sofás, o bar da primeira classe, os sofás eram em cabedal, tudo muito boa qualidade, muito bonito. De facto, foi uma. Isto ainda existe no navio, agora está retirado neste momento por uma questão de reparação. Isto é um dos quadros que existem a bordo, no ato da primeira classe, um dos descobridores, Gonçalo Jardim. O ato da primeira classe do navio, já não está assim, portanto foi fechado por causa dos solas de 1997. Era um navio, de facto, com interiores muito funcionais, bonitos, sem luxos exagerados, mas com muita dignidade e qualidade. Este é o escritório do comissariado. Já foi desmanchado, porque tiveram que tirar todas as madeiras de bordo, portanto, deve estar a ser reconstruído, vai ficar parecido, mas não sabe. O salão da primeira. Isto é o sala de jantar da primeira classe, que ainda existe, embora o lado de estribor foi transformado em pormenores, a sala está mais reduzida. E aqui vemos o maior navio da Direção de Navegação e o maior navio da Companhia General Transatlântica. No caso de Tenerife, isto é 64, julgo eu, os dois paquetes, o França e o Funchal. Qual deles é mais bonito? Aqui não tenho opinião, gosto de ler. Isto é um aspecto de decoração do Funchal. Isto é um original do Guilherme Cavarinha, um grande artista português, é uma tapeçaria que ainda existe e, portanto, 50 anos depois ainda estava no navio, em bom estado. Enfim. O restaurante da classe turística, que ainda hoje funciona. Isto é um texto muito interessante, não vou ler porque tinha que adiar o final da coisa para as 18 em vez de coisa. Mas não deve fazer muito nada. Este meu vírus ligado aos navios ao mar tem-me levado toda a vida a investigar e a procurar coisas. E há uns anos tive a oportunidade, a bordo do Funchal, de fotocopiar um livro descobrido na Ponte Romana, que é o livro do Obra do Navio. Em que é que consistia esse livro? Passageiros, enfim, pessoas que hoje chamamos vivos, não é? Pessoas com alguma notoriedade, para usar a língua portuguesa que é muito rica, não implica que usemos termos estrangeiros. Os passageiros, enfim, com alguma notoriedade, o comandante convidava a escreverem alguma coisa no livro da obra do navio e, portanto, eu tive a oportunidade de copiar esse livro todo. Um dos textos mais bonitos é este do Vitorino Médio, assim, do outubro de 1963. É muito giro, este livro. O Amélie Mas também tem, a Madrinha do Navio, enfim, o Roger Moore, é gente que viajou no navio, mas é engraçado. Eu tive de facto a sorte de copiar isto, porque entretanto, algum tempo depois esse livro desapareceu. De maneira que foi mesmo em boa. Novamente. Isto é uma viagem que ele veio nos Açores, no Verão do Sul, com a bandeira G içada na carangueja, na verga, a pedir piloto. Portanto, era a bandeira que hoje ninguém liga nisso. Continuam alguns navios ainda a içar o H, a dizer que quer dizer que tem piloto a bordo, mas já ninguém faz este içar primeiro o guia a pedir piloto, depois é substituído pelo H com o piloto a bordo. Devia fazer, mas eu, uma das vezes que naveguei no navio, disse ao imediato, ele disse, não, nós aqui continuamos a fazer isso todas as vezes. E nessas viagens ele fez sempre, mas depois eu nunca mais vi. Outro pormenor do Funchal, reparem, a velocidade dele, e as linhas elegantes.
outros pormenores, da atividade ali da Ponta do Guarajós. Reparem, por exemplo, nesta época não tinha piscina, portanto, eram viagens curtas, quando havia necessidade de piscina, havia uma piscina que era colocada aqui na popa, na escotilha do programa 3, que era o programa da banana. Era o programa onde levava a banana para Lisboa, do Funchal de Lisboa. Era em lona, parece-me, acho que era de lona a piscina. Não. A primeira piscina foi em plástico, mas deu má vontade, depois se foi por conta. Não, era uma piscina metálica que se encaixava. Era provisório. Sim. Lembra? Sim, aqui era o tombadinho da escolar da primeira classe, e aqui umas mesas de ping-pong, e aqui também. Esta era a zona da turística A, primeira, e aqui a popa era a turística B, que no fundo equivalia a uma terceira classe, mas com nível no fundo. Outro cruzeiro de Funchal, 64 também. Isto é o cruzeiro da Páscoa, portanto ele fazia sempre. Finalmente fazia um cruzeiro aos Açores em maio, por ocasião das festas de Santo Cristo, tinha aqui no fim do ano, fazia a Páscoa, às vezes fazia um cruzeiro ao Mediterrâneo durante o verão, em Lisboa. Portanto, sempre que havia possibilidades, ele era desviado para fazer cruzeiros. Para o mercado português. Aqui vemos também um cruzeiro, Funchal, a primeira vez que foi a Leixões, em 1969. Foi a Leixões